E agora falar aqui sobre documentação de veículos. Esses documentos aqui, o verdinho, todo mundo conhece, eles acabaram. Já era, o Detran não emite mais esse modelo de documento. Esse aqui é o novo modelo. É desse jeito, nesse formato, nessa cor. Percebam que ele não tem papel moeda, não tem nada. A única coisa que certifica, atesta que esse documento é autêntico, é esse código bidirecional aqui, que é o bidimensional, né, que é o QR Code. O agente fiscalizador chega aqui com o aplicativo, né, faz a leitura desse QR Code e então ele sabe se esse documento é autêntico ou não. E aqui é o seguinte, a documentação está toda aqui agora, tá? A gente tem aqui o CRV, o CRLV e o DPVAT, tudo compreendido nesse único documento, que está dessa forma aqui, certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico. Esse é o certificado eletrônico, né? Tem um tracinho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas é isso, certificado de registro, o que antes a gente tinha uma via só para o registro, agora está tudo dentro desse único documento. Licenciamento, que também antes tinha uma via só para o licenciamento, então está tudo aqui agora. E o DPVAT, que é essa outra parte que está aqui embaixo, a gente já vai ver, olha, tá aqui, DPVAT, dados do seguro DPVAT. DPVAT é danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Então, quando fala seguro DPVAT, ou seguro do veículo, é isso aqui, olha o que significa DPVAT. Viram aqui? Bacana. Quando é que vai ser emitido um documento desse, hein? Que é esse 3 em 1 aqui. Ele já é o certificado de registro, certificado de licenciamento e o DPVAT, tudo num só. Ele vai ser emitido anualmente, conforme já era, para mostrar, para certificar que esse veículo está licenciado. Percebam que aqui nesse campo está escrito assim, exercício 2021. Esse licenciamento aqui é 2021. O que é preciso para que um veículo seja licenciado para circular na via pública? É preciso que ele esteja em dia com suas obrigações fiscais, multas de trânsito, ambientais. Por exemplo, tem que pagar o IPVA, tem que pagar a taxa para emissão do licenciamento, que apesar de não ser mais obrigatório, né, que o Detran emita, porque o próprio proprietário do veículo pode emitir isso em casa, apesar desse absurdo, a gente ainda tem que pagar para a emissão de um documento que não existe. Eles justificam que o licenciamento ele não é só físico, que ele é no sistema, coisa e tal, mas isso é balela. Isso é para a gente ter que pagar mesmo por um serviço que não é prestado. Mas enfim, então tem que pagar a taxa de licenciamento nos estados que cobram, né, porque isso é estado. Tem que estar em dia tem que pagar o seguro DPVAT, tem que pagar também. Tem que estar em dia ali com multas de trânsito e multas ambientais, não pode ter pendência. E agora até mesmo chamamento de recall. Recall é quando seu veículo deu um problema em série lá, por exemplo, o Fiat Uno, por exemplo, falar que ele deu um problema aqui no sistema de direção. Então a Fiat está chamando todos os proprietários de Fiat Uno, do modelo tal, do chassi número tal a tal, para fazer o recall, que é ir lá na concessionária e fazer o reparo naquele sistema. Então até isso é condição hoje para que o seu veículo seja licenciado. Se tem um chamamento de recall lá que não foi atendido, o veículo não vai ser licenciado. Viram aí? O Detran não vai liberar o licenciamento com o exercício do ano vigente. E aí o seu veículo não pode circular. Se ele estiver circulando sem o licenciamento, você está cometendo uma infração gravíssima e esse veículo vai ser removido para o pátio. Eles vão chamar o guincho e vão remover o seu veículo. Então, todo ano, estando o seu veículo em dia com IPVA, com as taxas, com multas de trânsito, com chamamento de recall, tudo certinho, então vai ser emitido um licenciamento. Por isso que chama licenciamento anual. É muito comum a gente ver também dizendo CLA, que é Certificado de Licenciamento Anual. É muito comum, tá? Então, todo ano vai ter que emitir esse documento aqui com o exercício do ano vigente. Aquele documento verdinho que a gente já conhece, né, antigão, ele só vai ser aceito para comprovar o licenciamento de até 2020. Então a gente está em 2021, por exemplo, mas o 2020 ainda é válido por vários meses, só começam a exigir o 2021 a partir de uma data tal. Cada estado tem aí a sua tabela. Esse negócio de pandemia agora, então, os estados estão até prorrogando um pouco mais essa tabela aí. Então agora, em 2021, ainda aceita aquele verdinho para comprovar o licenciamento de 2020, que está valendo para 2021. Mas a partir do momento que o 2020 não valer mais, que agora tem que ser o exercício 2021, aí aquele documento verdinho já era. É tudo desse modelo aqui
que você vai ver. Então, uma vez por ano, você vai precisar de emitir um licenciamento desse, que é para certificar o licenciamento anual do veículo. E quando você... Agora nós vamos entrar naquela fase de a obrigatoriedade de emitir um novo certificado de registro. Né? O registro, antes era aquele documento de transferência que a gente tinha. Então, aqui, trocar de proprietário, né? Era de um dono, vendeu, agora é de outro dono. Então tem que entrar lá no despachante, o despachante entrar com a documentação no Detran e então ser emitido um novo documento constando agora quem é o atual proprietário. Se o proprietário mudar de município, também tem que emitir um novo documento desse, o CRLV-E, município. Se trocar de endereço dentro do mesmo município, é só atualizar as informações no sistema, não precisa emitir um novo documento não. Tem também quando ele alterar qualquer característica do veículo. Esse veículo era de passageiro, agora eu quero usar ele para carga, ou vice-versa. Aí ele era amarelo, eu quero pintar de cor vermelha agora. Essas são informações que definem as características do veículo. Claro que para fazer uma alteração dessa, o proprietário precisa de autorização prévia do Detran. Então, eu quero pintar meu veículo de amarelo agora. O Detran autorizou, você pintou de amarelo, aí constou isso no documento, emite um novo documento já constando a nova cor, a nova característica, tipo de combustível, são características aí do veículo. E também quando mudar a categoria. Esse veículo é de uso particular. Agora eu quero usar ele para trabalhar com táxi. Então já mudou a categoria, a finalidade do uso dele. Cansei de trabalhar de táxi, agora eu quero usar esse veículo para trabalhar na autoescola. Vou registrar na autoescola para dar aula. Então já mudou a categoria de novo, tá vendo? Então toda vez que muda a categoria também tem que emitir um novo documento. Quando exigir aí um novo registro, seja para qual finalidade for, quando exigir segunda via, quando houver remarcação de chassi, e quando necessária a reemissão do CRV, que é o certificado de registro, por qualquer motivo que o Detran assim imponha. Então aqui o que aconteceu? Antes a gente tinha esses 4 aqui, que era obrigatório na emissão de um novo CRV. E tinha esse aqui, que era na emissão de um novo CLA ou CRLV, também vale. Vamos deixar só o CLA aqui para não confundir. E agora acrescentou esses outros bacaninhas aqui também, esses verdinhos aqui, essa área verde aqui. O que a gente precisa entender a partir de agora é que qualquer uma dessas condições é motivo para a reemissão desse documento, porque agora é tudo num documento só. Vamos falar um pouco agora sobre os danos, sobre o seguro DPVAT, né? Que danos são esses que esse seguro cobre? Vamos ver aqui. O que ele cobre? Ele cobre despesas hospitalares de até R$ 2.700. Vítima de acidente de trânsito, seja o pedestre, o ciclista, envolveram ele no acidente com automóvel. Esse automóvel tem o seguro DPVAT, porque ele é obrigatório, né? Todo veículo tem que ter. Então, essa vítima de acidente tem aí uma indenização de até R$ 2.700 para cobrir despesas hospitalares. Vítimas fatais, então seus familiares vão receber até 3.500, eles vão receber, né, os R$ 13.500 de indenização pelo óbito do seu familiar, e também lesão permanente. Esse a própria vítima recebe, que ainda está em vida, né? 13.500 também. Guardem esses valores aqui, tá? É comum de cobrar em prova esses valores. E agora falando aqui sobre os documentos de porte obrigatório. O que é porte? É portar, carregar. Eu tenho que carregar. É a habilitação e o licenciamento. A habilitação só será válida quando apresentada em original. Não existe cópia autenticada da habilitação não, tá? E ela não pode ser plastificada. Ela pode até vir dentro daquele plástico que a gente vê, né? Que vem mesmo, um plásticozinho ali. Tudo bem, ali o policial vai tirar, né, o agente fiscalizador vai tirar a habilitação dele de dentro para verificar a qualidade do papel, ver se não é um documento falsificado, adulterado e coisa e tal. Só lembrando que a habilitação somente é original e não pode ser plastificada. Tanto a habilitação quanto o licenciamento são válidos também no formato digital, que é a CNH-E e o CRLV-E, conforme está ilustrado aqui para vocês. Você pode baixar aí o aplicativo, instalar tanto a sua habilitação quanto o licenciamento do seu veículo. E é válido, tá, para fins de fiscalização. O policial ele não pode exigir que você esteja de posse do documento físico, não. Conforme está aqui na tela, se você tiver com a sua habilitação física,
física, ela tem que ser em original, não pode ser plastificada. Se tiver com um documento do veículo físico, pode ser aquele impresso em papel A4 normal, não pode ser plastificado. Aliás, pode. No caso do licenciamento aqui não tem problema de plastificação não. Porque o que vai valer é o QR Code ali que fez a leitura, tudo bacaninho. Não tem mais aquela questão do papel moeda. Mas enfim, não vão perguntar em prova também sobre o licenciamento ser plastificado ou não. Normalmente eles perguntam a habilitação. Ela pode ser plastificada? Não, não pode. O documento físico de habilitação não pode ser plastificado. E pode apresentar, você não precisa carregar nada aqui, ó, físico. Pode ser tudo no celular. Se tiver ali, mostrou para o policial, ele vai ter que aceitar, porque ele é obrigado, isso é regulamentado já, e vale para fins de fiscalização normal. Ah, Ronaldo, mas eu não preciso de internet para poder abrir essa habilitação ou esse documento do veículo no celular? Não precisa, isso fica instalado no celular, não depende de internet. Aí o policial, ele não depende de internet para verificar se também não depende. Ele tem um aplicativo próprio, chama-se VIO. Vou até escrever aqui, isso não pergunta em prova não, tá? Mas vou escrever aqui, ó, VIO, V-I-O. E com esse aplicativo ele faz a leitura do QR Code aqui e consegue saber se aquele documento é autêntico ou não. Não depende de internet, tá? E tá aqui, ó, o porte do CRLV-E ou da CNH é dispensado quando for possível a verificação via sistema informatizado. Então veja bem, tem muita gente dizendo que agora o policial não pode mais multar quando eu não estiver com o documento do veículo ali. Eu não estou com ele nem físico e nem no celular. Estou falando guarda multar porque é o dito popular. Na verdade, o guarda não vai multar, ele vai autuar. Quem multa é a autoridade de trânsito, né? Mas entendam aí o contexto. Então, o guarda não pode multar porque eu não estava portando o documento. Porque diz lá na lei agora que ele é obrigado a verificar e que ele verificando, vendo que o veículo é licenciado, eu não posso ser multado. Pode sim, tá? Percebam que aqui tem uma condição, ó, o porte do CRLV-E ou da CNH é dispensado quando, esse quando aqui é uma condicional. Quando for possível, viram? A verificação via sistema informatizado. Não depende do querer do policial, não, do agente fiscalizador, não. Se ele tem meios de verificar, ele tem que verificar, é obrigação dele, é dever. E verificando, vendo que você é habilitado, vendo que o seu veículo está licenciado, ele não pode te autuar, né? Você não vai poder ser multado pela falta do porte. Por quê? Porque ele teve como consultar. Agora presta atenção em mim aqui. Isso não significa que esses documentos deixaram de ser de porte obrigatório. Não significa. Porque imagine bem, vamos supor que por alguma catástrofe mundial esse agente fiscalizador não consiga verificar via sistema informatizado que o veículo está licenciado ou que você é habilitado. Ele não consegue. Nenhum rádio ele conseguiu passar para a central para poder puxar lá. Não conseguiu, não tinha jeito. Estava num local isolado. E aí? Ele não consegue verificar o sistema. O que você tem que fazer? Você tem que apresentar para ele. Só está aqui a minha habilitação, está aqui o licenciamento do veículo. Ou então pelo seu celular, você pode apresentar também. Ele tem que aceitar. Se você não apresentar de jeito nenhum, nem impresso e nem no celular, ele vai te autuar por falta de porte de documento obrigatório. Então não deixou de ser obrigatório. Bacana? Tem essa condicional que é ele não autuar quando for possível ele verificar no sistema. Mas não misturem as coisas, por favor. E aqui está, olha, o proprietário do veículo poderá imprimir o CRLV-E, o qual será considerado válido para fins de fiscalização. É isso aqui. Entra no site do Detran, imprime o seu documento lá, o documento do seu veículo, e pronto. Você pode imprimir 1, 2, 10 vias, quantas você quiser, pode tirar xerox, não tem problema. Porque isso aqui agora não é papel moeda. O que vai identificar a autenticidade desse, que vai certificar, né, a autenticidade desse documento, é esse código bidimensional aqui, que é o chamado QR Code. Isso é a tecnologia chegando aí, né? Vamos ver aqui agora uma coisa bastante interessante que cai em prova e que deveria ser melhor aplicada pelos condutores e proprietários de veículo. Olha, o comprador de um veículo tem 30 dias para transferi-lo para o seu nome, estando sujeito à pena de multa média pelo descumprimento dessa determinação. Tá onde? Lá no Código de Trânsito, artigo 233. Então é isso. Quem está vendendo, pega ali o documento de transferência, que é o ATPV, se eu não me engano, autorização para transferência de veículo, ATPV.
E ele preenche ali, ó, estou vendendo hoje pelo valor tal, na data tal, e vai lá no cartório, os dois, né, o comprador e o vendedor, assinam na presença do funcionário do cartório lá. Ele vai reconhecer aquela assinatura, né, colocou ali o selo, tal, chama de reconhecimento de firma, né, assinatura. E aquele documento, já datado, ele abriu a contagem de 30 dias para que o comprador transfira para o nome dele. Se ele fizer essa transferência dentro dos 30 dias, a contar daquela data, tranquilo, normal, problema nenhum. Mas se ele procurar o Detran no 31º dia, né, aí já excedeu os 30 dias, e aí ele estará cometendo uma infração de natureza média. Isso é a famosa multa de balcão, multa administrativa. Não é uma multa de trânsito. Ela está no Código de Trânsito, mas ela é uma multa administrativa, multa de balcão. O próprio servidor do Detran lá vai lançar essa autuação lá no sistema, que é por deixar de fazer a transferência no prazo de 30 dias. Então aqui nós vimos a obrigação do comprador. E o vendedor, hein? O vendedor também tem algo a fazer aí, ó. Ele tem um prazo de 60 dias para apresentar ao órgão de trânsito. Qual é o órgão de trânsito? É o Detran, né? Ele tem que apresentar lá para o Detran a comunicação de venda desse veículo, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades aplicadas a esse veículo. Então é isso. Você que vendeu o veículo, foi lá no cartório, preencheu lá a TPV, tudo bonitinho, reconheceu a firma das assinaturas, entregou aquele documento para o comprador. Você, antes de entregar esse documento para o comprador, você tem que tirar cópia, autenticar e levar lá no Detran. Olha aqui, ó, vendi o veículo. Aí você fez a comunicação, você avisou o Detran que o veículo foi vendido. A partir desse momento, você cumpriu aqui com a sua obrigação e já não tem mais nenhuma responsabilidade sobre eventuais infrações ou outros problemas que o proprietário, né, o comprador aí, venha cometer com esse veículo. Você se isenta desses problemas. Se não fizer isso, se você não comunicar o Detran que vendeu, enquanto o proprietário não fizer a transferência para o nome dele, o novo proprietário, né, o comprador, você é responsável solidário com esse comprador, ou seja, responsável junto com ele. O que ele fizer de errado pode ser atribuído a você também, essas responsabilidades. Então guardem isso. Eu sei que isso é muito pouco usado por quem vende o veículo, muito pouco usado. E sempre, guarda o que eu estou te dizendo, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo que eu conheço. Sempre dá problema quando você não faz a comunicação de vendas. Principalmente se você é um permissionário, alguém que está numa habilitação provisória. Esses camaradas fazem uma besteira lá e atribui a você qualquer responsabilidade aqui, você perde a sua habilitação. Tem muita gente aí chorando lágrimas de crocodilo, lágrimas de sangue, porque está perdendo a habilitaçãozinha provisória dele porque não fez a comunicação de venda, não avisou o Detran. Como é que o Detran vai saber que você vendeu? Tudo bem, você reconheceu firma lá no cartório, tudo certinho, mas o Detran não está sabendo não. Com exceção de alguns estados, cidades, que o cartório já faz a comunicação direta com o sistema do Detran, fazendo a comunicação ali da venda, são exceções, bom seria que no Brasil todo acontecesse assim, mas não é. Com exceção dessas cidades aí, desses casos, o vendedor tem que avisar o Detran, só vendi, tá? Vendi. Se esse camarada demorar aí 30 dias ou mais para transferir, eu não tenho nada a ver com isso, já vendi o veículo para ele. Então não se esqueça disso, isso é muito importante para a sua segurança e para preservar aí a sua habilitação provisória. Ainda falando sobre veículo, agora identificação do veículo. Tem várias formas de identificar um veículo. Nas provas de vocês tem batido bastante nisso aqui, a identificação externa, que é feita por meio das placas dianteira e traseira, isso quando tem a dianteira, né? Que a motocicleta, por exemplo, só tem a placa traseira. E tem a identificação obrigatória, que é feita por meio da numeração do chassi ou monobloco. Aqui nós temos um exemplo dessa numeração. O que é chassi, o que é monobloco, Ronaldo? Isso depende da estrutura do veículo. Tem veículo que tem chassi, tem veículo que tem monobloco. Automóveis, normalmente você vai encontrar em monobloco. Chassi em veículo de maior porte, tá? Então, não importa se é chassi ou monobloco. Tanto um quanto o outro tem uma numeração, que é essa numeração aqui, e ela é a identificação obrigatória. Então, preste muita atenção. Olha, presta atenção em mim aqui, ó. Se na sua prova falar sobre identificação de veículo, vai abordar duas coisas lá na questão. Uma das duas, né?
Se lá estiver escrito assim, a identificação externa do veículo será feita por meio de quê? Presta atenção, falou externa, placas, tá bom? Agora, se lá na questão estiver falando assim, a identificação do veículo será obrigatoriamente feita por meio de quê? Olha, obrigatoriamente, numeração do chassi ou monobloco. São só esses dois. Eles poderiam ter estendido aí também para a documentação do veículo, outras características, mas não. Nas provas de vocês são só esses dois. Externa, placa. Obrigatória, numeração do chassi ou monobloco. Anota aí para você não esquecer e não errar isso na prova, né? E aqui ainda tem uma outra informação complementar aqui, que é conduzir o veículo com lacre. Lacre é por quê? Porque a placa ela é lacrada aqui na estrutura do veículo. Então, se esse lacre estiver rompido, é problema, tá? Então, conduzir o veículo com lacre, a inscrição do chassi, que é isso aqui, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação violado ou falsificado é infração gravíssima com multa e da remoção do veículo é levado para o pátio. E aqui diz que as placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo são dispensadas do lacre. Essas placas novas aí no modelo Mercosul viriam com essa tecnologia, mas me parece que já alteraram isso aí até para fins de baratear, porque essas placas vão ficar muito caras, então tirar essa tecnologia. Mas existe essa previsibilidade na legislação. Não vamos tentar voltar só para a questão prática, não. Vamos nos ater aqui à teoria, que é o que a gente está se preparando aqui para a prova. Agora nós vamos falar sobre a classificação dos veículos. Você sabia que os veículos são classificados de 3 formas? Pois é, isso é muito cobrado em prova e é o que eu vou mostrar aqui na tela para vocês agora. São eles, ó, tração, espécie e categoria. Para não esquecer, eu costumo dizer que os veículos são classificados quanto à sua TEC. Tração, espécie e categoria. Guardou? Classificação de veículos, TEC, tração, espécie e categoria. Quando eu falo que o veículo é classificado quanto a tração, aí nós temos aqui uma lista. Tem o veículo que é de tração animal, tem o veículo que é o reboque, tem reboque e semi-reboque, né? Aqui tem o semi-reboque também. Beleza. Automotor, propulsão humana e elétrico. É o que faz esse veículo andar, por exemplo. Tração animal, o que faz ele andar? É o animal. O reboque é o semi-reboque, é a unidade tratora dele. O automotor é o próprio motor desse veículo. A propulsão humana é a impulsão que o ser humano faz nele ali, e o elétrico por meio de um motor elétrico. Então, tração é o que faz o veículo andar. Como é que eu faço, Arnaldo, para não esquecer disso? Só você guardar aqui, ó, TRAP. Pronto? Tração animal, reboque ou semi-reboque, automotor, propulsão humana, elétrico. TRAP. Eu costumo chamar também de área H. Área H. Então, o A de animal está aqui, o R de reboque está aqui, o E de elétrico, o outro A de automotor e o H de humana. Eu até acho que o área H fica mais fácil, porque quando você fala TRAP, você sabe o T de tração. Mas tração o quê? Tração animal, né? Então, quando você vê o A de animal, fica mais fácil, ó, animal e o H de humana. Então, você tanto pode guardar pelo TRAP, que está na ordem aqui, né? T-R-A-P-E, né? Ou área H. O macete que você achar melhor, você guarda aí. Vamos ver agora na espécie. Espécie é o tipo do veículo. O veículo pode ser de passageiro, pode ser de carga, pode ser misto. Por exemplo, um automóvel é um veículo de passageiro. Uma caminhonete é um veículo de carga. E o que é um veículo misto? É um veículo de carga e passageiro no mesmo compartimento, simultaneamente. Tá? Tem também os veículos de competição, tem aqueles de tração. O que é um veículo de tração? Ele só serve para tracionar outro, para puxar outro. Por exemplo, aqui nós temos o reboque e o semi-reboque. Eles são tracionados por outro veículo. Quem é que vai puxar esse reboque ou semi-reboque? É o veículo de tração, a unidade tratora. A gente chama de cavalo mecânico, né, na carreta ali, por exemplo. Tem veículo especial, que são fabricados para uma finalidade específica. Por exemplo, o carro do Corpo de Bombeiro é um veículo especial. E tem veículo de coleção, são aqueles veículos antigos que mantêm a sua originalidade. Ronaldo, tem macete para isso aí? Tem. Esse aqui é um macetinho um pouquinho mais difícil, mas tem. É o PCM com TEC. Ih, aí pegou, hein, Ronaldo? P de passageiro, C de carga, M de misto. PCM, passageiro, carga, misto. O COM é de competição e o TEC é tração, especial e coleção. PCM com TEC. Guardou? São as espécies. E por fim, categoria. A categoria, nós já até falamos dela agora há pouco.
que é a finalidade para a qual o veículo é utilizado. O veículo pode ser oficial, que é aquele veículo que pertence à prefeitura, a um órgão público, né? Às vezes o Estado, é o chamado placa branca. Tem a representação diplomática, tem o de aluguel, que é o táxi, o caminhão, o ônibus, tem o particular, que é o meu, de uso próprio, e tem o de aprendizagem, que é o da autoescola. Então são 5 categorias, e essa aqui é facinho de guardar, é o Rapa. Quem lembra daquela banda Rapa? Rapa, do Marcelo, acho que é Marcelo D2, né? Me deixa que hoje eu tô de bobeira. Me deixa, acho que é isso, mas me deixa, né? Me beija, sei lá. Não sou muito fã de Rapa, não, mas tem o Rapa aí. Então, o Rapa, que é oficial, representação diplomática, aluguel, particular e aprendizagem. O Rapa. Pronto. Eita, que sopa de letrinha que nós fizemos, hein? A classificação geral é o TEC. Depois nós temos o Área H, o PCM com TEC e o Rapa. Guardou tudo, tá aí, tranquilinho, de boa. Prossigamos. Vamos ver agora as placas de identificação dos veículos. Aí já vem um pepino aí, porque nós temos as placas que estão ainda valendo e já os modelos novos sendo implementados aí, né? Quando o veículo é particular, a placa dele é nesse modelo, ó, fundo cinza e os algarismos aqui, os caracteres em preto. Quando é um veículo oficial, aquele da prefeitura, né, que pertence ao órgão público, o fundo é branco e os caracteres aqui em preto. Quando é um veículo de aluguel, que é o táxi, o ônibus, o caminhão, o mototáxi, o motofrete, o escolar, aí ele vai ter a placa vermelha, fundo vermelho, com caracteres em branco. Quando é um veículo de aprendizagem ou da autoescola, esse é o padrão, fundo branco, caracteres em vermelho. Quando é um veículo que está sob experiência ou ainda sob aposta do fabricante, é o placa verde com caracteres brancos. Esse é menos comum, né? Normalmente quando você vai na concessionária para fazer um test drive, eles colocam essa placa verde para você circular, não é? Tem também o veículo de coleção, aqueles antigos que mantêm a sua originalidade, que é o placa preta com dígitos cinza. Tem o diplomático, que é a representação diplomática, fundo azul, caracteres em branco. E tem aquele de autoridades, né? Presidente da República, o governador, presidente do Senado. Aí, aqui até tem o padrão preto com caracteres dourados, mas o pessoal costuma inovar bastante nesse sentido aí, né? Mas é esse o padrão. Então, essas são as placas que a gente tem hoje aí circulando. Mas nós estamos no processo de transição, onde a placa particular, no novo modelo, ela segue esse padrão. Uma coisa curiosa, vocês vão observar, que os novos modelos de placas, todas têm o fundo branco. O que vai mudar é apenas a cor dos caracteres e a borda externa. Tá bom? Presta atenção nisso. Então, veja, fundo branco, os caracteres aqui e as bordas em preto. Tá vendo? Outra coisa que mudou é que o segundo caractere numérico aqui, ele tornou-se uma letra. Antes eram 3 letras e 4 números, agora são 3 letras e 4 números, só que o segundo numérico aqui virou uma letra. Quando for o veículo oficial, olha aqui, ó, fundo branco do mesmo jeito. O que mudou? A cor das letras e da borda. Viram? O aluguel e o aprendizagem vão virar um só. Ele não vai chamar aluguel e aprendizagem mais não, vai ser chamado agora de comercial. É o veículo comercial. Tanto faz o táxi, o caminhão, o ônibus, o motofrete, o mototáxi ou o veículo de autoescola, vai ter esse tipo de placa aqui, ó, fundo branco, com caracteres e borda vermelha. Quando for o experiência ou fabricante, vai mudar o nome também. Agora torna esse veículo especial, com fundo branco, caracteres e borda em verde. Coleção, fundo branco, caracteres e borda em dourado. E o diplomático, aliás, dourado, né? Isso aqui parece um dourado, é um dourado mesmo, aqui o amarelo. Então o diplomático, que era fundo azul e caracteres brancos, agora com essas características que vocês veem aqui. Essa plaquinha miserenta aqui não teve um novo modelo para ela, então ela permanece do jeito que está. Conseguiram ver aí? Prestem bem atenção, o modelo que é e o modelo que está saindo agora na transição, tudo amarradinho para você, cada uma delas, bacana. Bora para frente então. Vou falar agora de dimensões de veículos, ainda falando de veículo, tá vendo? Dimensões, que é tamanho, altura, comprimento. Vamos lá, o comprimento máximo de um veículo, qualquer veículo que seja, tá? É de 14 metros. Isso, veículo simples. O que é um veículo simples? É um veículo só, não é combinação nem articulação de veículos. Um automóvel, um caminhão, tudo enquadra aqui. Quando for um veículo articulado, por exemplo, é um veículo só, porém ele tem uma articulação. É o caso do ônibus sanfonado.
18,60 m. Quando for um veículo com reboque ou com semi-reboque, né, que aí já é uma combinação de veículos, 19,80 m, que é o caso da carreta, por exemplo. Mas quando essa carreta for uma cegonha, a gente já sabe que cegonha é aquela que traz o nenenzinho, né, o bebezinho, que é o carro novo. Brincando, a cegonha pode carregar carro velho também, então, às vezes ela passa recolhendo carro velho aí. Aí ela pode chegar a 22,40. A altura, a largura e a altura. A largura, porque isso tudo aqui é comprimento, estão vendo? Ó? Comprimento, que é da traseira até a frente. Agora, quando for largura, né, que é pegando aqui, ó, de um lado até o outro, aí o máximo 2,60 m, independentemente se veículo simples, articulado, reboque ou cegonha, tá? A altura máxima 4,40 m também, independentemente do tipo de veículo. Todas essas dimensões podem ser excedidas com uma autorização especial de trânsito, a chamada AET. Mas a regra geral nos mostra essas dimensões aqui como as dimensões padrão. Então, certamente na sua prova vai perguntar essas dimensões padrão aí. Qualquer coisa que exceda isso aí, somente com AET, autorização especial de trânsito. Ainda falando sobre veículo, agora equipamentos obrigatórios. São vários os equipamentos obrigatórios e eles são distintos entre um tipo de veículo e outro. Então, assim, eu tentando resumir ao máximo, para não ficar aqui tentando fazer vocês decorarem um monte de coisa, eu ainda consegui encher essa tela aqui. Vocês já vão ver como é que são esses equipamentos para cada um desses tipos de veículos aí. Vamos começar falando sobre os veículos automotores e ônibus elétricos. Precisa de para-choques, no caso, no plural, é porque é dianteiro e traseiro. Retrovisores, quer dizer, do lado direito, do lado esquerdo e interno. Limpador e lavador de para-brisa, tá? O limpador e o lavador também é obrigatório. Tem que ter o dispositivo de água, com água no dispositivo, que senão vai dar multa do mesmo jeito, tá? E tem que estar funcionando. O parasol, que é aquela pala de proteção interna que você puxa ali quando o sol está pegando no seu olho. Faróis e faroletes. Então, faróis, né, no automóvel, no caminhão, você vai ter faróis. E faroletes, que são aquelas luzinhas mais fraquinhas, tem ele na frente, que não chega a ser um farol. Qual que é a diferença do farol para o farolete? O farol ele tem a finalidade de clarear a pista à frente do veículo, o farolete não. Ele não clareia nada. Se acender só o farolete de noite, não vai clarear nada. Quem está lá fora do veículo consegue te ver, porque ele vai ver aquelas duas luzinhas acesas ali. Mas clarear que não clareia nada. Elas só servem mesmo para mostrar a posição e dimensões do veículo. Quem está vindo de longe, ele consegue ver que tem um veículo ali. Lanterna traseira, que é aquela lanterna vermelha, né? Luz de freio, também é na cor vermelha. Luz de ré, que aí já é uma cor clara, que é para clarear mesmo lá atrás. E também a luz de placa. Você sabia que lá na placa traseira tem uma luzinha que clareia aquela placa à noite? Pois é, tem a luzinha e ela tem que estar funcionando, tá? Raramente a gente lembra de olhar se aquela luzinha queimou ou não. E quando a fiscalização para e vai verificar, se aquela luzinha estiver queimada, é problema. Luz indicadora de direção, ou popularmente conhecido como seta. Retrorefletores traseiros. Esses retrorefletores em veículos de maior porte são aquelas fitas adesivas mesmo, que eles colocam ali, o farol bate, clareia e reflete vermelho ali. Mas no automóvel, por exemplo, na própria lanterna traseira do veículo já tem esses refletores, retrorefletores. Então, quando o farol bate ali, mesmo o veículo estando todo desligado, você vai ver aquela luz projetando esses retrorefletores que tem nas lanternas traseiras do veículo ali. O velocímetro, que vocês conhecem muito bem, a buzina, freio de serviço, que é o freio que você usa com o pé, e o freio de estacionamento, que é o freio de mão, cinto de segurança, todo mundo conhece muito bem, silenciador do motor, esse fica lá no escapamento, que é o abafador de ruídos, né? O silenciador do escapamento, que é para abafar um pouco da barulhada que o motor faz. O macaco, chave de roda e chave de fenda. Olha, macaco vocês sabem o que é para levantar o veículo quando ele der um problema, só trocar um pneu. A chave de roda vocês conhecem muito bem. Agora, a chave de fenda, tem muita gente que não sabe disso, mas a chave de fenda não é aquela chave de apertar e desapertar parafuso. É para poder retirar a calota do veículo. Às vezes o veículo tem calota naquela proteção da roda ali, então você vai precisar trocar um pneu, precisa remover a calota. Com o que você remove aquilo? Com essa chave de fenda. E cadê essa chave de fenda? Uma das extremidades da chave de roda é uma chave de fenda.
Se fosse para apertar um parafuso, seria um parafuso muito grande, né? Porque lá é uma fenda grande, ali, uma chave de fenda grande. Mas não é para desapertar parafuso, é para remover calota. Então, se a sua chave daquela em L, pode observar que de um lado tem a boca ali, onde vai encaixar na porca lá e vai rodar para desapertar a roda, e do outro lado tem a chave de fenda, que é para você remover a calota. Então, consequentemente, já está resolvido. Se é daquela chave de cruzeta, que hoje em dia automóvel você não vê mais a chave de roda em cruz, uma das extremidades vai ser a chave de fenda. Então, fique ligado. É um equipamento obrigatório, mas já tem. É junto com a chave de roda ali. Precisa da roda sobressalente, claro, e ela precisa estar em estado de conservação e uso. E os pneus em boas condições também. Isso aí vai ser verificado na hora da fiscalização. Vamos agora para motocicletas, motonetas e triciclos. Precisa de retrovisores, no caso aqui direita e esquerda, não precisa de retrovisor interno, obviamente, né? Farol, agora não é faróis, é farol, né? Um farol só. Lanterna traseira, de cor vermelha, luz de freio, que é aquela vermelha, e a luz de placa, que também para clarear a placa lá atrás, já não é vermelha, é luz clarinha mesmo. Luz indicadora de direção, que é a seta, velocímetro, buzina, pneus em boas condições de uso, controle de ruído do motor, que é para também abafar o ruído ali, e o controle de temperatura ou do escape, do escapamento, porque o escapamento ali, o cano de descarga, vamos dizer assim, da moto, esquenta, da moto, motoneta ou do triciclo, né? Esquenta. Se você encostar a perna ali, ou a mão, o que for, vai queimar. Então tem que ter um controle de temperatura ali, que é um sistema que tem ali no sistema de escapamento, para evitar de esquentar demais aquela parte e você se queimar. Então tem que ter esse controle de temperatura também. Se você comparar aqui, ó, motocicleta, motoneta e triciclo com os daqui, você vai ver muita coisa diferente. Por exemplo, luz de ré. Não tem aqui nesses veículos, né? Motocicleta, motoneta e triciclo. Aqui não tem roda sobressalente, aqui não tem macaco, chave de roda, nada disso, tá bom? E agora o ciclomotor. Curiosamente, o ciclomotor tinha que ser junto aqui, né? Mas não é. Porque tem coisa que esses veículos aqui de cima têm que o ciclomotor não tem. Na verdade, são só duas coisas, eu vou mostrar para vocês já. Retrovisores, tem lá e cá, farol, lanterna traseira, velocímetro. A curiosidade é que essa lanterna traseira aqui não é lanterna de freio, é só lanterna mesmo. Aqui é lanterna traseira e luz de freio, tá vendo? Então aqui não, aqui é só lanterna traseira. Velocímetro, buzina, pneus em boas condições e o controle de ruído do motor. Não tem o controle de temperatura do motor, que é esse aqui, viram? E não tem seta. Olha que curiosidade, dentre os equipamentos obrigatórios do ciclomotor, não tem seta. Você sabia disso? Que os ciclomotores não precisam da luz indicador de direção, da seta, não são obrigados a ter? Ô, Ronaldo, mas eles precisam sinalizar no trânsito. Como é que vai funcionar aí? Você vai virar para a direita, vai virar para a esquerda, vai encostar, vai sair, como é que faz? Sinaliza com o braço. E pode. O Código de Trânsito brasileiro diz que para fazer qualquer manobra, você deve sinalizar com antecedência com a luz indicadora de direção, que é a seta, ou, perceba que ou, gesto convencional de braço. Então, mesmo se você estiver numa motocicleta, num automóvel, se você não der a seta, mas sinalizar com o braço, tá valendo normalzinho, bacaninha. A diferença é que no automóvel, na motocicleta, tem gente que dá o sinal de braço porque a luz está queimada, e a luz estando queimada, aí dá multa média, tá? Mas não pode, porque eles são obrigados a ter esses dispositivos. Agora, se a luz não está queimada e você não quiser dar seta e dar só o sinal de braço, pode. Eu não recomendo. Eu recomendo que você dê a seta e o sinal de braço, que aí fique bem reforçado, tá? Mas você não é obrigado a fazer os dois. Você pode dar a seta ou o sinal de braço. E no caso do ciclomotor, não tem a luz de seta, vai ter que sinalizar com o braço, não tem outro jeito. Vamos agora para os tratores. Os tratores, ó, precisa de retrovisores, faróis e faroletes, lanterna traseira, luz de placa, luz indicador de direção, que é a seta, alerta sonoro de marcha ré. Aí não precisa de luz de ré, mas ele precisa de um alerta sonoro, um barulho qualquer, na hora que ele engrenar a marcha ré ali. Pisca-alerta, e aqui uma outra curiosidade. Olha que coisa incrível. O único veículo, o único tipo de veículo que exige o equipamento pisca-alerta são os tratores. Ô, Ronaldo, mas todos os automóveis que eu conheço, caminhão, ônibus, todos têm pisca-alerta. Tem, mas não é obrigatório. Sabia disso? É. Pode procurar lá, se você é instrutor, está em dúvida aí, resolução 14 do CONTRAN. Pode observar que somente na relação de equipamentos para os tratores, seja trator de roda, de esteira ou misto, é que é exigido o pisca-alerta. Ronaldo, então quer dizer que se um agente de trânsito me parar e for fiscalizar ali as luzes, ele vai falar, dá seta para a direita, dá seta para a esquerda, está tudo funcionando, bacaninha.
Consequentemente, o meu pisca-alerta tiver ali e por acaso, né, o meu pisca-alerta tiver com o botão de acionamento do pisca-alerta danificado. Então, na hora que eu vou acionar o pisca-alerta, não acende as luzes do pisca-alerta. Eu não posso ser multado? Não pode, porque não é um equipamento obrigatório. É elencado aí na resolução 14 do CONTRAN, que é que trata disso aí. Curiosidade, mas está aí para você. Então, continuando, o pisca-alerta é exigido somente para tratores, seja de roda, de esteira ou misto. Faixas retrorefletoras, que são aquelas faixas que o farol vai bater e ele vai refletir. Velocímetro e o tacógrafo, se esse trator desenvolver mais de 60 km por hora, tá? Velocímetro ele precisa, é obrigatório. O tacógrafo só se ele desenvolver mais de 60 por hora. Buzina precisa, cinto de segurança precisa também e pneus em boas condições. Por fim, o reboque ou semi-reboque, que é aquele que é tracionado, puxado por outro veículo. Ele precisa de para-choque traseiro, ele não tem para-choque dianteiro, obviamente, que a parte da frente dele vai engatada ou apoiada sobre a unidade tratora. Ele precisa de protetor para a roda traseira, para evitar a roda traseira dele jogar alguma pedra, alguma coisa para trás lá e pegar no quem está atrás. Lanterna traseira e lanternas laterais, luz de freio e luz de placa, luz indicadora de direção que é a seta, pneus em boas condições, freio de serviço e freio de estacionamento. Bom, aqui é apresentado para vocês todos os equipamentos, certamente faltou aqui bicicleta, de alguns outros veículos, mas se a gente for falar de tudo também, haja cabeça e memória para poder guardar tudo, né? O que eu já destaquei para vocês, que já é mais suficiente do que vocês precisam para poder acertar caso uma questão dessa venha cair em prova. E aqui eu trouxe alguns equipamentos obrigatórios, né? Além daquela tela anterior que a gente viu, que carece traz uma curiosidade a mais. Vejam, o catadióptero. O que é isso, catadióptero? São os retrorefletores, nós já até falamos deles lá atrás, né? Eles são traseiros, de cor vermelha, muitas vezes em forma de faixas ali, fixadas nas laterais traseiras do caminhão, às vezes na lanterna traseira do veículo. Mas catadióptero, que essa palavra não muito comum, são os retrorefletores, tá bom? Extintor de incêndio, aí na classe A, B, C, com validade de 5 anos. Lembre-se, caiu alguma coisa sobre extintor de incêndio na sua prova, você vai colocar a classe A, B e C e validade deles 5 anos. Ronaldo, mas o extintor de incêndio não deixou de ser obrigatório? Calma aí que a gente já fala disso. Então tá aí, extintor. Tacógrafo, que nós já falamos. O tacógrafo ele é obrigatório em veículos de transporte escolar, lá atrás nós já até vimos isso. Veículos de transporte coletivo com mais de 10 lugares. Ou então quando for veículos de carga com mais de 19 toneladas ou mais de 4.536 quilos, se fabricados de 1991 para cá, se eu não me engano a data é essa mesmo. Mas enfim, lá na sua prova é provável que nem caia esses dois aqui, vai cair um ou outro, carga com mais de 19 toneladas ou mais de 4.536 quilos. Guarda os dois aí que a gente não tem perigo, tá bom? A chave de fenda, que é para remoção das calotas, só dando um destaque aqui, que o pessoal sempre confunde na hora da prova achando que chave de fenda não é equipamento obrigatório. Eu já mostrei para vocês na tela anterior, que é o cinto de segurança, nesse caso, para árvore de transmissão. Opa, mas aí complicou, ué. Cinto de segurança, eu sei o que é. Agora, para árvore de transmissão, pois é, esse cinto de segurança para árvore de transmissão não tem nada a ver com esse cinto de segurança que a gente usa dentro do veículo. Né? Esse que a gente passa aqui no peito aqui para proteger os ocupantes do veículo. Não tem nada a ver. Esse cinto de segurança da árvore de transmissão é o seguinte. Debaixo dos veículos de grande porte tem um eixo que chama-se eixo cardan, ou também chamado de árvore de transmissão. Por que ele é chamado de árvore de transmissão? Porque ele transmite a força que sai do motor e passa pela caixa de câmbio, caixa de marchas, até o diferencial que está lá no entre-eixos das rodas traseiras. Então veja, o motor está aqui na frente e o diferencial cá atrás. Quem que vai transmitir essa força do motor até o diferencial? É a árvore de transmissão. Essa árvore de transmissão costuma quebrar e quando ela quebra, ela pega no chão, servindo de alavanca, apoio, o que provoca um acidente muitas vezes até grave. Para evitar que essa árvore de transmissão, quando quebrar, pegue no chão, é obrigatório que esses veículos tenham alguma coisa ali por baixo que apoie esse eixo. Puf, naquele quebrou, ele apoia ali. Costuma ser uma cinta, costuma ser uma corrente, uma haste, qualquer coisa. Mas tem que estar ali de baixo. Na hora que quebrou, apoiou. Então, isso que está ali de baixo chama-se cinto de segurança. É uma forma de segurar esse eixo cardan, essa árvore de transmissão, caso ela venha quebrar. Então, você já sabe. Existe isso em veículos de grande porte, em veículos de pequeno porte, não. E já sabe o que é cinto de segurança para árvore de transmissão.
E por fim, um veículo aqui que nós não falamos lá na tela anterior, que são as bicicletas. Elas precisam de dispositivo sonoro, que é o pim-pim, o fonfon, né? Não precisa ser uma buzina exatamente. Os catadióptricos, que são os retrorefletores, isso vai ser atrás nos pedais e na frente. E também o retrovisor do lado esquerdo. Esses são os equipamentos obrigatórios para as bicicletas. E você que ficou curioso aqui em relação ao extintor, fique sabendo que o extintor ele não deixou de ser obrigatório. O extintor hoje ele é opcional. Se você quiser usar, pode, mas ele tem que ser das classes ABC e validade de 5 anos. E ele é opcional somente para esses veículos aqui, tá? Para os demais ele é obrigatório, ó. Para automóveis, para utilitários, para caminhonetas e caminhonetes, para triciclos de cabine fechada, eles são opcionais. Para quem tem dúvida da diferença entre caminhonetas e caminhonetes, já vou explicar. Caminhonete, que é o que todo mundo conhece, é um veículo de carga de até 3.500 kg de peso bruto total. Se ele passar de 3.500, já vira caminhão, né? Então, é de carga de pequeno porte, até 3.500, é caminhonete. Agora, quando ele é de carga e passageiros simultaneamente no mesmo compartimento, aí ele vira caminhoneta. Uma Blazer, por exemplo, é da GM, né? Chevrolet, se eu não me engano, acho que é uma caminhoneta, porque ela transporta carga e passageiro no mesmo habitáculo simultaneamente. Belezinha? Então, tanto a caminhoneta quanto a caminhonete são veículos que têm o extintor como opcional, além desses outros que vocês estão vendo aqui. Carro, utilitário e também os triciclos de cabine fechada.